Fala, meus amigos! Vamos para mais uma dose homeopática de História e Arte, e o personagem dessa semana será Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, foi o mais famoso dos cangaceiros. Chamado de o Rei do Cangaço, o criminoso andava em bando cometendo diversos crimes motivados por vingança, revolta e disputa de terras, espalhando o medo por onde passava. Virgulino nasceu em Vila Velha, atual cidade de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, no dia 7 de julho de 1897, em uma família de lavradores e criadores de caprino e gado. Era o terceiro filho de uma família de 7 irmãos, sabia ler e escrever, e ajudava na pequena fazenda do pai, cuidando dos animais. A família Ferreira não pertencia à classe dominante, mas também nunca passou necessidade. Então o que fez uma família de lavradores acabar entrando para o mundo do crime? O cangaço, um tipo de luta armada frequente no Nordeste, atraiu Lampião em 1915, depois que sua família foi acusada de ter roubado alguns animais da fazenda de seus vizinhos, a família dos Saturninos, que era ligada à oligarquia dominante. Decidido se vingar, Lampião encarregou um dos irmãos de cuidar dos irmãos menores, e com os 2 irmãos mais velhos, passou a percorrer os estados nordestinos, fazendo até o momento o que lhe acusavam em sua cabeça injustamente. Entrou para o cangaço. Inicialmente, em 1921, entrou para o bando de Senhor Pereira, um dos cangaceiros de maior expressão no Nordeste. Nesse bando, ele se destacou e prosperou como cangaceiro, logo assumindo a liderança do bando. O primeiro ataque de seu bando foi em 1922, em Alagoas, na casa da baronesa da cidade de Água Branca, quando levou todo o dinheiro que encontrou, e não foi pouco. Com o bando formado, os rebeldes invadiam fazendas, saqueavam os comerciantes e às vezes ajudavam um ou outro coiteiro, que era como era chamado quem dava apoio ao bando. Por causa da organização e da disciplina que impunha em seus homens, raramente Lampião sofreu alguma derrota. 5 estados faziam parte de suas andanças: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, mas chegou aí até ao Ceará. Por onde passava, torturava e matava, deixando um rastro de destruição e crueldade. Porém, alguns o viam como um instrumento de justiça social. No dia 1º de agosto de 1923, o bando sofreu sua primeira emboscada no município de Nazaré do Pico, em Pernambuco. O combate se deu na praça com a ajuda dos civis nazarenos. Era o início da Força de Nazaré, uma das mais importantes perseguidoras de Lampião. Em 1926, estando em Juazeiro, no Ceará, Lampião foi chamado por Padre Cícero para combater contra a Coluna Prestes. Foi quando recebeu a patente de capitão do Exército Patriótico. Para Lampião, conhecer Padre Cícero foi a realização de um sonho, pois era muito devoto. Logo descobriu que a patente era falsa, mas continuou sendo chamado de capitão. 2 anos depois, Lampião atravessou o Rio São Francisco, em direção a Sergipe e Bahia. Foi quando teve os primeiros confrontos com as forças baianas. Em 1929, em suas andanças pela região de Paulo Afonso, na Bahia, chegou ao povoado de Malhado do Caiçara, quando conheceu Maria Gomes de Oliveira, que tinha 19 anos e morava com os pais depois que separou do marido. Logo, Maria entrou para o cangaço e tornou-se a famosa companheira de Lampião. Com o nome de Maria de Déa e Maria do Capitão, tornou-se a primeira mulher a ingressar no cangaço, posteriormente ficando conhecida como Maria Bonita. Em 1932, nasceu Maria Expedita de Oliveira Ferreira Nunes, a filha do casal. Como as regras do cangaço ditavam, foi entregue a um casal de coiteiros para ser criada. Lampião tinha um hobby peculiar, gostava de costurar, criou roupas para si e para seu bando, caprichava nos detalhes. Além disso, era muito vaidoso, usava medalhas, muitos anéis, correntes de ouro, chapéu de couro, alforjes bordados, punhais de prata e adorava perfume francês. Seu apelido tem várias versões. Dizem que surgiu por conta da cor do cano de seu rifle, que ficava da cor de brasa depois de vários tiros, parecendo um lampião. Outra versão diz que era por conta de ser magro e fumar muito, lembrava um lampião aceso. Também tem uma versão que ele era uma espécie de alcoviteiro e unia casais. Antigamente colocava-se um lampião entre os casais para evitar que os namorados avançassem o sinal antes do casamento. Durante os anos de cangaço, Lampião zombou das polícias, do governo e das pessoas influentes. Escapava fácil das emboscadas, dos tiros e das armadilhas, o que gerou lendas de que seu corpo era fechado e que as munições disparadas eram incapazes de acertá-lo.
Conseguia despistar os policiais, a quem chamava de os macacos, usando várias estratégias. Uma delas era mandar o bando calçar as alpercatas, um tipo de calçado ao contrário para deixar o rastro na direção oposta. Na madrugada de 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, no povoado de Poço Redondo, em Sergipe, Lampião e seu bando foram surpreendidos com rajadas de metralhadora. Minutos depois, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros estavam mortos. O ataque comandado pelo tenente João Bezerra conseguiu o que a polícia do Nordeste inteiro perseguia há muito tempo. As cabeças do bando foram decapitadas, mumificadas e expostas em várias cidades de Alagoas. Depois foram levadas ao Museu Nina Rodrigues, na Bahia, até serem enterradas em 1968. A morte dos líderes significou o fim do movimento cangaceiro, com os bandos se dissipando pelo norte e nordeste. Alguns cangaceiros, com medo de serem degolados, se entregaram às autoridades. Para alguns, o movimento teve fim em 1940, com a morte de um dos cangaceiros que era amigo de Lampião, Cristiano Gomes Silva Cleto, conhecido pelo apelido de Corisco. E para você, Lampião era herói ou bandido? Deixe aí nos comentários, não esqueça de curtir e de nos seguir nas demais mídias sociais. Até a próxima!